E agora a gente vai lá para Brasília. O Supremo Tribunal Federal deve retomar a discussão sobre a ADPF das favelas e da revista Íntima ainda nesta semana. A Aline Becht chega ao vivo com as informações. Oi, Aline, bom dia. Esse julgamento, a retomada desse julgamento está prevista para a próxima quarta-feira. Bom dia, Soraya, a você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã e bom dia ao Nonato também. Bom, a ADPF das favelas trata-se sobre a letalidade policial durante operações em comunidades no Rio de Janeiro, né? Ele já vem há um tempo sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O último voto foi do ministro Edson Fachin, que é o relator dessa ação no Supremo. Ele votou justamente para manter as medidas cautelares que já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal desde 2019, desde quando essa ADPF foi apresentada ali na Suprema Corte. Algumas medidas, como a utilização de câmeras corporais nos uniformes dos policiais, também avisos de operações aos moradores da região, também ali a parte da não utilização de helicópteros durante essas operações, algumas medidas tomadas. O ministro votou para manter essas medidas e também sugeriu até novas medidas em relação a isso. Porém, na semana passada, esse julgamento foi interrompido porque o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os ministros precisam de um tempo a mais para poder entrar em um consenso em relação a este tema. Ele disse que os ministros precisam discutir um pouquinho mais para poder entrar em um consenso em relação a essa letalidade policial, porque como é um caso de repercussão geral, aquilo que o STF decidir será aplicado ali em todas as outras instâncias em relação ao tema. Então, ele volta essa quarta-feira ao plenário físico da Suprema Corte, julgamento. O primeiro ministro a votar deve ser o ministro Flávio Dino. E aí eu destaco a vocês que essa ação foi apresentada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro por conta ali do alto índice de mortalidade tanto de moradores quanto de policiais durante essas operações. E um outro tema também que deve ser votado ainda essa semana é sobre a revista Íntima em presídios, né? Essa discussão, ela vem desde 2020 no Supremo Tribunal Federal. Ela já foi adiada 5 vezes, interrompidas esse julgamento, e do plenário virtual ela passa agora ao plenário físico por conta do último pedido de vista, que foi o do ministro Alexandre de Moraes em outubro do ano passado. E aí os ministros acabam tendo 90 dias ao todo ali para poder analisar novamente e retomar o julgamento novamente. Com relação a essa decisão da revista Íntima, o ministro Edson Fachin já deu o entendimento dele de que qualquer tipo de revista íntima que obrigue os visitantes a retirarem ali as suas vestes antes de adentrar ao presídio, essa deve ser vetada. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele diverge um pouco de Edson Fachin e argumenta que a revista íntima ela pode ser realizada em situações excepcionais, desde que seja ali seguido todo o protocolo em relação a isso. Esse caso chegou ao STF por conta de uma ação que foi apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que absolveu uma mulher flagrada tentando ali entrar com 96 gramas de maconha no presídio no Rio Grande do Sul, iria entregar ao irmão dela, e aí o Tribunal de Justiça acabou anulando, absolvendo a mulher por esse crime, porque entendeu que a revista íntima vexatória não poderia ter sido realizada nesse caso. Então, nesse caso também, nessa ação, aquilo que o STF decidir será aplicado em todas as outras instâncias. A gente segue por aqui acompanhando esses julgamentos essa semana na Suprema Corte. Vamos acompanhar aqui durante toda a programação da Jovem Pan. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Vamos para a análise dos nossos comentaristas, Deise Ciocari, também o Cristiano Beraldo, que chega aqui e se conecta conosco nesse Jornal da Manhã. Começando com você, Beraldo. São 2 assuntos, 2 pautas que a gente vem tratando e falou bastante na semana passada e que ainda seguem sem consenso, né? Será que passa dessa semana? Bom dia, Soraya, Deise, Nonato, bom dia à nossa audiência. Olha, esses são os temas que vão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal e consolidando a percepção na população brasileira de que lá se vive num outro país. Vejam que
pichar estátua com batom demora 2 anos para ter condenação de 14 anos de pena. Já fazer operações em favelas, coisa que o Rio de Janeiro vive um estado de guerra civil, com áreas do estado a cada dia mais sendo dominadas pelo crime organizado. Locais onde a polícia e o poder público sequer conseguem entrar. Mas, para vossas excelências, parece que este é um tema que exige muita reflexão, muito pensamento, estudos constitucionais. Afinal de contas, qual é a decisão mais razoável? Permitir que a polícia faça o seu trabalho e enfrente o crime como ele precisa ser enfrentado ou não? Vamos refletir aqui, no alto dos nossos gabinetes, cheio de ar-condicionado, se filosoficamente pode ou não pode, se tem que avisar 20 órgãos antes de fazer uma operação secreta numa comunidade. Por favor, não usem helicópteros para não atrapalhar o sono dos pobres coitados dos bandidos que estão lá fazendo o seu tráfico de drogas de forma tranquila. Então, realmente, esse Brasil não existe. Esse Brasil que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal só existe para eles, porque na vida real são 40 mil homicídios todos os anos e destes 40 mil, apenas 8% dos assassinos são identificados e 3% vão para a cadeia. Então, por favor, vamos falar do Brasil real, ao invés de ficar nesse sonho dourado que só existe para eles. Pois é, né, Beraldo? Essa é uma oportunidade também para o STF, para ele restabelecer os limites da atuação do Estado nos direitos fundamentais do cidadão, né? Então, a gente tem 2 casos aqui, o caso da visita íntima, né, onde o Estado pode agora ter uma oportunidade, o STF tem uma oportunidade de equilibrar respeito à dignidade das pessoas e segurança pública, que, como o Beraldo falou, é um dos casos mais endêmicos que a gente tem aqui no Brasil, né? A questão das penitenciárias é um dos maiores problemas. As pessoas, elas já não têm a segurança na entrada e agora tem a questão da revista íntima vexatória, né? Tem uma discordância ali entre o Fachin e o Alexandre de Moraes, o que eu acredito que deva estender essa discussão, mas ela é uma discussão necessária, sim. E a gente tem a questão da DPF, que eu acho um pouco sensível, porque às vezes me parece que tem uma deturpação em relação à atuação do policial. E por que eu falo isso? Porque o policial, às vezes, ele é visto como alguém que está além de toda a operação, né? O policial, ele tem que ter também a proteção do Estado em momentos onde o Estado ele não comparece. O policial, às vezes, atua em situações de vulnerabilidade e a gente espera que essa discussão da DPF das favelas no STF, ele também entenda que a polícia está se relacionando em territórios extremamente periféricos e com vulnerabilidade. Então, que se ofereça também a mesma proposta que se tem de se oferecer segurança para o cidadão, se ofereça para esse policial, que esse policial que está colocando a sua vida em risco não seja visto também como alguém antagônico a todo esse sistema. E a gente pode ver agora nessa votação da STF até onde o Brasil vai tolerar a violação dos direitos em nome da ordem e até onde o STF, como o Beraldo falou, compreende de verdade a realidade brasileira.